Boa tarde para você. O entrevistado de hoje no Tambaú Notícias é o governador do estado, Ricardo Vieira Coutinho, que completou 30 dias de gestão. Os telespectadores de toda a Paraíba podem participar, enviando a partir de agora perguntas através dos telefones 3015-3704 ou 3015-3706, pelo Twitter, @TV Tambaú, ou pelo e-mail tambaunoticias@tvtambaú.com.br. Boa tarde, governador. Nós estamos ao vivo aqui para mais de 100 cidades paraibanas e eu começo perguntando sobre um assunto que muita gente gostaria de estar nesse momento perguntando ao senhor sobre segurança pública. Bom, a violência, o número de homicídios na Paraíba inteira cresceu nesse mês de janeiro em relação ao mês de janeiro do ano passado. Isso é um fato. E eu gostaria de saber do senhor qual o motivo desse crescimento e se o senhor já recomendou ao seu secretário de Segurança Pública medidas emergenciais para conter o avanço da violência. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, o problema da segurança, ele não pode ser analisado sob a ótica de um único momento. A segurança ou o problema decorrente da ausência dela vem se acumulando ao longo desses últimos tempos. De 2008 para 2009, você teve um aumento de 23% no número de homicídios. De 2009 para 2010, esse aumento já chegou a praticamente 24% e um sobre o outro quase 50%. Ou seja, você tem todo um processo de crescimento da violência, de banalização da vida, de banalização da morte, de crescimento do crack nas relações das comunidades, se tornando a grande e mortal droga que existe hoje, que começa a tomar e que começou a tomar uma situação extremamente delicada. Em João Pessoa, nós tivemos um aumento do número de homicídios em relação a 2010, o mesmo período, mas diminuiu em Campina Grande e diminuiu em Patos. Além disso, o próprio Brasil e particularmente o Rio de Janeiro, de certa forma, contribui para isso, a partir do momento quando você tem no Rio de Janeiro uma diminuição da criminalidade proveniente de ações, naturalmente, que estão sendo desenvolvidas há mais de 2 anos naquele estado, e que o próprio tráfico perde a capacidade de produzir dinheiro, ele busca outras regiões para poder fazer dinheiro. É por isso que você tem assaltos a banco. A violência sem fronteiras. A violência sem fronteiras, porque é muito mais fácil você trabalhar numa região desprotegida ou menos protegida do que outra, para poder, naturalmente, levantar recursos. A polícia e a segurança pública na Paraíba, nesses poucos dias, porque é muito pouco tempo, Raquel, 30 dias é muito pouco tempo. Nós tivemos, por exemplo, que partir de coisas básicas. A Paraíba não tinha um diagnóstico daquilo que existia antes. Não existia um banco de dados dizendo que havia tantos assaltos, tantas situações. Não havia, e não há ainda hoje, mas haverá daqui a pouco, sequer uma rede interna entre as delegacias para que uma pessoa que esteja dando um depoimento nesse momento, se ela for, será presa daqui a 3 dias em outra região, quando o delegado abrir, por exemplo, essa rede, vai instalar o depoimento dessa pessoa para saber quem é essa pessoa, para saber o histórico dessa pessoa, coisas básicas. Então, além de não ter um banco de dados, além de não ter uma rede interna, você tinha naturalmente uma ausência de uma política estabelecida. O que é que a Secretaria, ao longo desses poucos 30 dias, fez concretamente? Primeiro, começou um processo de territorialização. Cada território da Paraíba, cada região vai ser dividido em regiões, em quadrantes, que você vai ter um policial militar, no caso o comandante de um batalhão, e um delegado como responsáveis por aquele espaço. Ou seja, eles serão responsabilizados. Serão responsabilizados pelo aumento da segurança ou pela diminuição. E a sua permanência será medida exatamente a partir dessas metas estabelecidas. Nós colocamos quase que mais de 200 policiais nas ruas que estavam desviados de funções, não só nos outros poderes, bem como no próprio Poder Executivo. Na próxima semana ou nos próximos dias vou criar a Guarda Militar de Reserva, para que todo esse trabalho que é feito hoje por policiais da ativa possam servir aos municípios, aos demais poderes e ao Poder Executivo, visando fazer com que os nossos policiais fiquem todos eles livres para atuar nas
nas ruas e, ao mesmo tempo, abrir espaço de recomposição, de recuperação de militares que estão em plena forma física, mental e que estão na reserva e que podem voltar a atuar em função dessa guarda militar de reserva. E, ao mesmo tempo, só nesse ano, até o dia 25 de janeiro, as polícias fizeram 126 operações, prenderam 352 pessoas e apreenderam 162 armas. Esse é um resultado importante, ninguém se iluda. Além disso, durante esses últimos anos, você teve uma escalada dos assaltos a bancos, de estouro à caixa de dinheiro, a caixa forte. Você teve uma escalada disso. Nunca ninguém tinha sido preso. Só no mês de janeiro, a polícia da Paraíba, com um esforço muito forte, né, com ações importantes, prenderam 2 em Areal, que iriam explodir o caixa de lá, com dinamite nas mãos. Prenderam 3 aqui no Bessa e prenderam o resto da quadrilha ontem, apresentando a toda a imprensa, que foram presas 11 pessoas, 3 liberadas sob fiança, que são as 3 mulheres, 8 presos, sendo 1 morreu quando tentou reagir. Portanto, há uma reação da polícia. A polícia está nas ruas, mesmo com as dificuldades que nós temos, que são muitas, provenientes exatamente do profundo desequilíbrio do Estado. A polícia está nas ruas e você encontra desde o comandante da Polícia Militar até o cabo, até o soldado, buscando exatamente trazer segurança. Nós temos um longo caminho. A segurança não vai ser resolvida por decreto ou num passe de mágico, mas a ciência, a técnica, né, e a política nós estamos construindo, territorializando, recuperando alguns espaços. Vou concluir a delegacia de Campina Grande, prioridade absoluta. Vou instalar a intranet dentro das delegacias. Aumentamos o contingente de policiais militares, vamos criar a Guarda Militar de Reserva. Criei uma política habitacional na primeira semana, direcionada para os trabalhadores em segurança. Enfim, o governo dá respostas, né? Agora, é claro que os resultados disso haverão de vir dentro de algum tempo, e eu tenho certeza que ainda esse ano nós começaremos a ter uma curva descendente, um declínio nesses casos, particularmente de homicídio, porque a apreensão de armas nós aprendemos muito mais do que foi apreendido em muitos outros meses juntamente. Operações e prisões, nós prendemos muito mais gente que precisava ser presa nesse mês de janeiro, ou seja, tem uma reação positiva, é importante. O agricultor que foi ontem assassinado, os latrocidas já foram presos hoje de manhã. A polícia está agindo, né? Agora, você há de convir que é praticamente impossível você ter uma situação estabelecida anteriormente de gangues, de pessoas armadas, de tiroteios de 2 motos. Você imagina onde é que nós chegamos? Isso possa ser sanado exclusivamente por um aumento do contingente. Isso é todo um processo que inclui, inclusive, a própria punição. A impunidade é a maior parceira disso. É preciso tirar de circulação essas pessoas. E, ao mesmo tempo, a valorização do ser humano, a valorização dos policiais, que eu, sinceramente, nesses 30 dias, como governador, não só tenho claro isso e tenho buscado de todas as formas, dentro das condições do Estado, naturalmente, sem ser irresponsável, sem ser demagogo, tenho buscado de todas as formas levar a mensagem e fazer com que as pessoas, daqui a algum tempo, reconheçam no governo um grande parceiro para melhorar as suas vidas.